Tá difícil. Então é melhor a gente parar, porque pequenos. senão vai dar mais defeito que qualidade. Vamos passar para outro assunto. Tem uma qualidade que você esqueceu, pai. O quê? Você é corintiano. Com é certeza. mesmo. E um Você é corintiano desde quando e por quê? 1954. Porque o Corinthians foi o primeiro campeonato que ele levantou quando eu comecei a torcer, que o meu pai já vinha torcer. Quem jogava no Corinthians naquela época? O Gilmar era o principal. É do outro lado, Gilmar, né? Olavo e Oreco. Na frente tinha o Zag, que era um baiano. Você tá inventando esses Tinha nomes. o... Não, Não, é. é isso mesmo. Não era zagueiro, era Zag. Tinha aquele cabeceador que é famoso por fazer gol de cabeça. A gente não vai Altão, saber. Fortão e fazer gol de... pilonga. É que um pouco eu lembro. Tá. Mas... E o Luizinho, que era o pequeno polegar, era meia direita. E os outros, é muito tempo. Mas eu sabia. Aliás, eu tenho dito o seguinte. Em 54, 58, também eu assisti a Copa do Mundo a primeira vez. As primeiras vezes. Eu sabia todo o nome dos jogadores e dos reservas. E eu duvido e aposto com quem quiser de pegar um cara normal e perguntar qual é a escalação da seleção brasileira. Primeiro que cada jogo é um time. É E verdade. segundo que só tem jogador bom no exterior, que dentro não tem. Só tem cara Aí jogando você fora. lembra ainda da escalação daquela época? Do quê? Da seleção? Não. É um Bom, teste de eu sei a memória. maioria, mas não dá para. Principalmente agora que eu estou perdendo a memória. Mas era o Gilmar também, que era o melhor goleiro. O Gilmar foi o goleiro da seleção a vida inteira. E mais, eu já não sei se você sabe, o Gilmar era nascido em Santos. Mas ele foi para o Corinthians e ficou um tempão, depois voltou e encerrou a carreira no Santos. Mas tinha o Djalma Santos, Bellini, Orlando e um cara do Rio de Janeiro. Zito era meio de campo. Tinha outro jogador na Na lateral memória esquerda. não tá tão ruim assim. E era o Zito. E aí vinha a seleção do Botafogo e do Santos. Eles pegaram a seleção. Porque o Santos, na época, era o melhor time do mundo, não tinha dessa. E o ataque era formado dos dois times. Agora vocês veem. O time do Santos tinha Dorval, Coutinho, um outro jogador, Pelé e Pepe. E no Santos tinha Garrincha, puta, como tá a minha cabeça. Eu sabia tudo de cor. O Garrincha. Bom, Tudo bem. Não, Mas com relação ao Corinthians, por que você... Porque meu pai era, e até hoje é assim. O Rogério seria corintiano, talvez. E aí você não conta que você fez cada irmão virar de um time diferente. Como é que isso é? Cada irmão seu é de um torce com um time diferente. Essa é boa falar. É boa essa história. Isso eu que criei. Meus 4 irmãos, nós éramos tudo homens, 4. Então fazia campeonato dentro de casa, de cobrar bola. Aí eu chamei o Luiz, que era o mais velho, falei, Luiz, você é São Paulo. E ele assumiu, era São Paulino. Chamei o Kid e falei, você é palmeirense. E ele foi sempre palmeirense. Depois chamei o Paulo. Falei, você vai ser Santos. E aí, eu não sei, demos um jeito de comprar uma camisa para cada um. E ia fazer uma trave lá era o quê? e disputava campeonato. Tio Carlinhos era o quê? Corintiano, né? O Carlinhos. O tio Carlinhos. O Carlinho? É. O Carlinho veio muito depois. Porque mais entre novo. nós Não, e o não, Carlinho mas o time tinha dele- a Terezinha e a Rita. Mas que time é o tio Carlinhos? O time dele era Corinthians. Corinthians. Corinthians, Doente. Mas por Então, causa de você. É. O Carlinhos O Carlinho era muito chegado comigo. É. Né? E esses dias eu estava... Bom, vamos voltar para o nosso assunto aqui. Estamos no defeito ainda, né? É. Mais um defeito é falar o que tem que ser falado na cara. Isso na empresa e uma vez um cara para me testar. E isso eu precisando do emprego, que era um nível maior, quando eu voltei da Scania para a Brastemp. O cara falou para mim, se você tiver um funcionário que é relapso, o cara falta pra caramba, faz tudo errado, você tem que ajudar. Falei, como é que é? Se o senhor tiver um funcionário que é assim, eu falei, nunca vou ter. Porque quem vai aprovar a entrada dele aqui sou eu. E um cara desse eu sei o que perguntar.
E eu mandava embora mesmo. Eu era duro nesse ponto. Aliás, eu sempre fui muito duro com os empregados, viu? É? Sempre fui muito duro. E todo mundo, sua mãe pode dizer. Peraí, todo peraí, só um mundo... pouquinho. Deu algum problema aí, Lê? Não, a máquina de café, tem uma máquina de café que tá fazendo esse barulho. Mas quando faz café? Não, ela, tipo, tem que tirar ela da tomada, que ela fica na tomada e de Ué? vez em quando ela faz um barulho assim, ela tá com defeito, eu acho. Estranho. É uma das da Delta que eles Nossa, mandam. 9 horas. Pai, é uma coisa. Tá Aqui- valendo já? Ainda. Peraí. Você cortou no meio. Você tá falando o que antes? Ele terminou essa parte do chefe. Tá, então. É. Aqui já foi divulgado que a mamãe ela tinha um jeito mais rude de criar gente, né? Ah. A história da havaiana de pau, do chinelo, e Não, você. ela fala que Pronto. nunca me bateu. Nunca, imagina. Nunca Então, eu mesmo. tô aqui pra dizer que imagina. Nunca Rivera- tacou uma havaiana. Vocês dois Não, brigando. Peraí. Nunca. Peraí, olha na minha cara, mano. Conta a versão, depois eu conto a minha. Eu também tenho que contar. Peraí, quem apanhou. Ah, É, tá que- bom. é aquele ditado, quem bate esquece. Tá bom. Mas quem Você apanha nunca- lembra. Nunca bateu na gente. Não, sinta Distinta. nunca. Não, bate- Nunca. Nunca, Batia assim. nunca tava no corredor. Eu falo, não, mãe. Ela fala, passa aqui. Se eu for até aí. Você se lembra de uma história? Essa história eu nunca vou esquecer. Uma vez ela pegou na sala e fez um ringue. Não, mas Ela eu não pegou sou- um cabo de vassoura e batia no chão. Eu não Vocês sou querem contra, brigar? Agora não. vocês vão brigar. Só vai parar quando sair sangue. Aí um ficou olhando pra cara do olho assustado. Mas ninguém brigou. eu não nasci para Mas fazer... era assim a criação. Eu não nasci para fazer isso. Mas, Porém, eu acho que, dependendo da criança, merece umas palmadas. Mas de vez em quando. você bateu na gente? Nunca. Ficava tudo Nunca pra gritei mim. com você. Nunca. Eu jamais. corrigindo prova, vocês eram os dois santinhos, Muito né? educados. Educados, cada A gente um. não brigava. Peraí. Eu não corrigindo- disse que a gente era comportado. É. Sim. Mas a gente é. Eu tô assumindo. Eu uma vez eu joguei futebol com quichute dentro do corredor com almofada e as paredes ficaram todas riscadas de preto. Você não falou assim, ai filho, não faz mais isso. Não foi assim que você falou. Não, e já pintando todas as paredes, né? Eu desenhava na Meu parede também. Deus do Uma coisa céu. fácil. Sabe o que Vocês eu faria dois no lugar brigando, eu corrigindo prova e da Havaiana de pau que fazia a curva, a única forma, e não parava. Mas, Rogério, e aí eu jogava a Havaiana, ele falava que foi porque E tinha no um carro corredor. você só virava a mão pra Você trás e ficava saía assim. batendo. Isso. Onde acertava. Vocês dois brigando e Então começou a lembrar, agora começou a Ó, lembrar. eu dirigindo e vocês dois se debatendo atrás. Ah, me juiz! Aqui, ó. mais. Pede o VAR, pede o VAR. Tem mais. Eu me lembro... Renata, até Ela mesmo se hoje, entregou. quando eu breco, Eu me lembro que sua eu mãe ponho a jogava. mão aqui pra você que ficava na cadeirinha, né? A sua mãe fechava o olho e jogava o chinelo. É, não, E o negócio gritava é- ainda, ó. Como é que é? Cabeça de quem cair, diabo de quem fugir. Ai, Não, que mas era um negócio assim. Eu já coloquei 3 calças de moletom, porque você falou que ia me bater, eu já fui com 3 calças de moletom. Ela né? avisava, quando chegar Ela em avisava. casa, vocês vão ver. Quando chegar em casa, moleque. Só porque a gente derrubava Era as uma coisas. criação raiz, vamos dizer que era uma criação bem... Pais, não façam isso. Não, então, mas, geração. não, mas e a Renata? Você lembra da Ah, eu dona... só fazia assim. Não, ele você estava ali onde lembra ele está, como eu ela era aqui. manhosa, E não, e eu dizia assim, gritava? para de me bater. Ele nem estava perto de mim. Ô, Rogério, Quantas vezes eu apanhei sem? a dona Zíbila, olha o nome, Zíbila, que era a mãe da Terezinha, É, da vizinha, Terezinha. uma vez veio socorrer porque ela falava assim, socorro, me ajude, por favor, eu estou sendo estrangulada. A mulher falou, eu vou chamar a polícia. Uma vez a pessoa pulou um Gente, muro pra ver o que ela estava era acontecendo. dramática. Eu devia ter sido Quem? atriz, eu acho. Meu Deus. Eu? A Renata. A dona Eu gritava Zíbila. que o Rogério estava me batendo e não estava nem perto. Não, mas dele. era assim mesmo, era assim mesmo. Era assim. Eram dois santos, por isso que a Havaiana, de vez em quando, Não, mas quando eu falo- saltava. Quando eu falei de paciência, era isso. O que eu aturava de coisa e não falava nada, não brigava, e a coisa Com a acontecia. gente era tranquilo mesmo. Que Por mais? exemplo, eu tenho uma marca que eu convivi sempre com gente, seja na igreja, seja na escola. Eu nunca tive uma briga de tapa com ninguém. E uma vez eu levei uma reguada do diretor da escola lá de Penápolis. Credo, nunca ouvi Porque o isso. Luiz, Não, mas o o ensino Luiz, meu antigamente irmão, tinha. entrou correndo e passou na minha frente e foi embora. E o diretor achou que foi
Tinha sido eu, e deu-lhe uma reguada na cabeça, o sapatinho vermelho. Muita gente conhecia. Vocês foram da época da palmatória? Não. Não. E ajoelhar no É milho? anterior. É anterior, não. É anterior? esse Vocês não pegaram? Não, mas eu vi, eu fui muito perto. Mas na minha época já não tinha Já mais. não já tinha sido mais. abolido. Eu cheguei a levantar Na época aqui do meu pai, e sim, a da gente minha não mãe. concluiu. Eu falei se você já contou alguma vez aqui no podcast a história do nosso nome. Ah, é? Não contou. Conta o quê? A que história eu chamo- por que ele chama Rogério e por que eu chamo Renato. Por que que ele chamou? O Rogério tem dois motivos, eu já contei. Primeiro, que eu torcia no Rio pro Botafogo, porque naquela época o Santos só maiava o Corinthians. E o único time que ganhava do Santos era o Botafogo, do Garrincha e etc. Então, e o ponta-direita chamava Rogério do Botafogo. Mas o que marcou mais era que a dona Marina, Ele adora essa mulher. Dona Marina Pacheco Savoia, na época, depois ela teve mais filhos, mas elas foram transferidos para Penápolis e a minha mãe foi a apresentada que lavava a roupa para fora e pegou para lavar a roupa para ela. E eu ia levar a roupa e ia buscar. Nesse tempo, a Dona Marina tinha uma paciência, era professora de história, mas tinha uma cultura assim daquela. E um dia ela mandou eu sentar. Falou, Gilberto, como é que você está indo? Você está estudando? E ficou muito assim de ver o nível que a gente tinha, e eu já estava na segunda série, gente. E estava indo muito mal, muito mal. Aí expliquei como é que eu estava indo mal, porque eu era novo, eu entrei no ginásio com 10 anos, para fazer 11. E aí ela começou a dar aula para mim. Falou, você se importa de eu dar uma hora de aula toda? Quando você vier para cá trazer coisa, né? Você vem Trazer aqui, as roupas. me ajuda e eu te dou um troco no final do mês. Aí eu falei, mas a senhora me prometeu dar aula para mim, não precisa me pagar nada, eu quero a aula. E o que acontecia? Ela saía com o marido, eles tinham uma vivência social muito grande, e eles iam no cinema, iam num baile, tal, e me chamavam, eu ia ficar com os meninos até eles voltarem. E daí até surge uma história que eu acho que eu contei da outra vez. Uma vez ela foi a um baile, não sei o quê, e eu fiquei com as crianças. Só que as crianças iam dormir cedo. Quando era 8h30, 9 horas, eles iam dormir. E ela tinha uma vitrola na sala, daquelas antigas. Meu Deus, e os discos? Só disco maravilhoso. Então, nesse dia, eu pus o disco para tocar e deitei no sofá, que ficava do lado. E aí O casal dormiu. chegou e disse que chamou, bateu na porta, fez de tudo. E eu não acordava. O que ela fez? Olha a criatividade. Conseguiu abrir o vitrô, tirou o sapato e me jogou o sapato na... Só Pra foi você assim. acordar. Então, mas... É bonita essa história, com Não, né? e depois, todo ano, quando ela voltou para São Paulo, ela mandava uma caixa com todos os livros. Eu mandava a relação, ela comprava os livros e mandava para mim. Essa Então. mulher mudou sua vida, né? Sim, ela adotou Eu ele. mandei um livro, eu mandei um livro que eu publiquei lá, e eu dizia assim, a dona Marina tal, querida professora tal, que foi a luz no meio do túnel para mim. Nossa, Realmente as foi. filhas dele, ela disse que ela chorou quando leu E isso. aí a história do nome? Da história do nome, o nome de um dos filhos dela, Mãe. qual era? Ah, sim! Ela tinha 2 filhos na época, um chamava Marcos, o mais velho, e o mais novo era o Rogério. E o Rogério era tão quietinho, assim, tão amoroso, que eu falei, eu vou pôr o nome num filho meu.